Salve, meu parceiro, tudo certo? Tamo aqui pra mais um episódiozinho de Solo Leveling, filho. Vambora. Se ajeita aí, mano, porque o Jinwoo tá prestes a se meter em mais um rolo. O cara que percebe que deu mole acabou chamando atenção demais quando a loirinha acaba barrando seu caminho e ele manda um migué dizendo que tá perdido, mas ela não cai nesse papinho não, filho. Ela já manda ele se afastar da porta, que aquela ali é a sala do chefe da masmorra. Ele se vira pra sair de fininho e é então que acontece um bagulho bizarro. A Tia nota que ele tem algo diferente e pede pra ele esperar um pouquinho. Ela dá uma fungada do nada no cara e percebe que ele tem um cheiro bom. Imagina o cheiro bom do cara, trabalhando o dia inteiro minerando cristal. Deve estar como, filho? Ela começa a se perguntar se esse cara realmente é um caçador e checa a identidade dele e vê que ele na real é um rank E. No final ela perde interesse e só manda ele tomar cuidado e seguir o caminho. Mas o nosso Samsung já sacou que tem alguma coisa de errado ali. Por que diabos ele cheiraria bem? Ele acha que deve ser alguma coisa referente ao sistema, mano. De volta com a rapaziada da mineração, os caras já chegam jogando papinho de que escutaram por aí que ele tava trocando uma ideia com a Tia Rain, mano. Um deles solta que ele deu até sorte, porque ela patrulha a masmorra por conta própria, só pra garantir que o chefe não saia causando estrago. Mas eles também comentam que ninguém chega perto dela, porque ela não suporta o cheiro de outros caçadores. E é por isso que ela sempre anda com um lenço cobrindo o nariz. E aí vem a dúvida, por que ela não faz o mesmo com o nosso Samsung? Depois do trampo, o líder da equipe de mineração entrega o pagamento pra ele. E elogia a velocidade, dizendo que eles terminaram antes da equipe de recuperação. O cara fica tão impressionado que pergunta se ele não quer trabalhar com eles de novo. Ele explica que a guilda de caçadores tem 2 investidas amanhã e que poderia usar ele na equipe dele. O nosso proto fica curioso sobre como a guilda consegue realizar 2 incursões ao mesmo tempo. E o líder explica que eles têm 2 equipes de ataque porque são simplesmente a maior guilda do país, cara. O Jinwoo decide aceitar a proposta e continuar trabalhando. E o líder já se empolga dizendo que ele vai falar pro chefe dobrar o salário dele. O prota mal chegou e já tá sendo promovido. Quisera eu ter essa sorte aí no meu trampo, hein, filho? Tá maluco. Eu também. Mais tarde, a rainha decide investigar o Jinwoo e pede para um dos seus contatos levantar informações sobre ele. Mas a surpresa, o cara revela que o nosso prota tá sendo investigado já, porque o loirinho da associação também tá interessado nele. Que é isso, fala do nosso prota, fi, tá traindo os loirinhos pra cima. Só que um deles é o cara, né, mas a outra, fi, estourou no norte. Além disso, tem mais coisa. Todos os registros sobre o Jinwoo foram lacrados pela Associação dos Caçadores. Isso nunca aconteceu com um caçador de rank baixo antes. A rainha fica mais intrigada ainda. Ela já conhecia incontáveis caçadores, mas só o prota tem esse cheiro esquisito, no bom sentido, claro. No dia seguinte, o Jinwoo volta pro trampo com os mineradores. A rapaziada lá fica em choque com a velocidade dele e tenta fazer com que ele vire um membro fixo da equipe, oferecendo um salário 5 vezes maior do que ele já estava recebendo. Mas o nosso prota recusa. Você é burro, cara, que loucura. O líder da segunda equipe de ataque, Kim Hun, aparece do nada pedindo para pegar um dos mineradores emprestados, lá ele, porque eles precisam de alguém para carregar os equipamentos da masmorra de rank A. Em troca, ele promete pagar um adicional de risco. Mas é óbvio que ninguém tá querendo ir, né, filho? Mó perigoso. O nosso prota, com um total de 0 amor à vida, fala que vai, pô. O cara bota a cara a tapa ali e vai, vambora. Os mineradores até tentam impedir, avisando que ele pode morrer, mas o Kim Hun assenta numa boa. Ele tenta acalmar a equipe, dizendo que a guilda dos caçadores nunca enviaria um time para uma missão impossível. O Jinwoo analisa os caçadores e percebe que a equipe tem 6 rank A e 3 rank B, o que, cara, é bem forte comparado a algumas outras guildas. Ele sente um arrepio na espinha, algo muito ruim tá pra acontecer. Assim que eles entram no portal, o clima já pesa. O curandeiro da equipe tenta tranquilizar ele, dizendo que vai ficar seguro se ele seguir o grupo. Mas aí o pior acontece, os monstros começam a aparecer. Uma matilha de chacais surge do nada e avança pra cima deles. O Kim-Ho fatiando no meio, enquanto o tanque segura a linha de frente e outro lutador derruba mais 2. A Gina manda um feitiço que explode o resto. Mas aí vem a treta. Por que diabos os chacais rank C estão no portal de rank A? O Júnior percebe que eles estão com coleira. Parça, isso não é nem um pouco normal, cara. Os monstros estão domesticando outros monstros usando eles como cães de caça. É então que do nada um grupo de orcs de alto nível aparece. Um deles arremessa uma lança gigantesca no Kim-Ho, que só consegue bloquear, mas é jogado para trás com a força do impacto. O tanque tenta provocar os orcs, mas os bichos ignoram e vão direto pros magos. Um dos magos solta uma bola de fogo que derruba um orc, mas o bicho se levanta no ato. Eles têm uma resistência mágica absurda. A outra maga do time usa um feitiço de restrição, mas só consegue segurar ele por alguns segundos. Um dos magos, num desespero, invoca seus guerreiros pra tentar segurar os orcs. Mas, cara, eles estão enfrentando quase com os tratores, mano. Eles vão avançando sem dó. O Kim-Ho percebe que se forem cercados, já era. Ele decide então dividir em grupos de 3 pessoas pra tentar aumentar a chance de sobrevivência. Mas, irmão, não tem como não, os orcs são fortes demais. Um dos caçadores chega até a perder um braço no meio da luta.
O curandeiro corre pra conseguir curar ele, mas um orc aparece do nada atrás dela. E é nesse momento, fi, que tu vê a vida passando diante dos seus olhos. O mundo morreu! Acabou. Só que um pouquinho antes do pior acontecer, nosso prota surge do nada e estrangula o orc com a mão do governante, arrancando a cabeça dele. A curandeira fica em choque. Então nosso prota ativa sua habilidade de furtividade e começa a se mover no meio da batalha, eliminando os orcs sem ninguém perceber. Aos poucos, a luta vai virando a favor deles, e os caçadores acham que foi puro milagre, mano. Eu não vou nem dizer que não foi, porque o nosso prota ali operou um milagre, né, mano? Se fosse depender desses bandos de babão aí, filho, esquece, já tava indo de vala. O líder Quirron tá tendo uma dificuldade contra um orc, mas então o nosso prota entra na cena, corta a perna do bicho e dá a vitória de bandeja pra ele. No final todos sobrevivem, mas ninguém entende como os orcs ficaram fracos do nada. Uma das magas suspeita que só um assassino conseguiria fazer isso, mas deixa quieto, porque afinal de contas o nosso prota basicamente salvou todo mundo ali, né? A rapaziada já tá querendo meter o pé dali, mas o Quirron, que tá liderando a missão pela primeira vez, ainda quer limpar a masmorra, mano. Só que a Geno sugere que eles recuem. Quirron acaba aceitando, mas quando eles tentam sair percebe que o portal tá completamente bloqueado. Uma das magas sente uma presença absurda e entende que um monstro poderoso selou a saída, mano. É aí que vem a treta final, o exército de orcs aparece, os magos tentam destruir a barreira, mas são amaldiçoados. Quirron pede pros curandeiros tentar ajudar, mas já é tarde demais. Os orcs começam a cantar todos juntos, e um deles se aproxima de Quirron, que do nada é possuído pelo líder deles. O chefão revela que foi ele quem fechou a saída, e dá duas opções. Ou eles lutam com todo o exército e tentam sair, ou eles podem assentar numa boa e ir até a base. O Quirron escolhe ir de base, mas não é nesse sentido não, pô. Ele traça um plano e diz pro Jinwoo que vai atacar o chefe diretamente para quebrar a barreira. Ele quer que o nosso prota fuja e encontre uma equipe principal de ataque. O Jinwoo saca que Quirron basicamente está se sacrificando e fica na dúvida se deve seguir o plano. A curandeira, sentindo que pode ser o fim, entrega uma carta de despedida para ele e pede para que ele entregue para a família dela caso ela não consiga voltar. A situação tá crítica, mas o Jinwoo percebe que os caçadores, ao contrário dos do templo, não são covardes, mano. É, pô, aquela rapaziada lá tu tá de sacanagem também, né, mano? Te deixaram pra morrer e dane. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Enquanto isso, mano, do lado de fora, a rainha tá procurando o Jinwoo no portal, mas não encontra nada. O líder dos mineradores revela que ele entrou na masmorra como carregador. E é nesse momento que ela pensa, cara, ferrou demais, fi. Dentro da masmorra, os orcs escoltam Quirron e o seu time até o salão gigantesco, onde o líder dos orcs aguarda eles. O bicho recebe eles com um sorriso malicioso e diz, bem-vindos ao meu domínio. Cê é louco, mano, imagina esses caras aí, os caras tão se cagando todo, filho, olha esse bicho. O nosso prota tá prestes a bater de frente com o chefão de respeito, mano. Dentro da masmorra, ele percebe que tem uma quantidade absurda de orcs, e o pior, 4 deles, mano, são guerreiros de elite, com uma aura tão absurda que dá pra sentir o perigo só de encarar eles, irmão. Enquanto isso, do lado de fora, a rainha tá bolada, se perguntando por que diabos que o nosso prota se voluntariou pra essa missão arriscada. Como ele tá cheirando a encrenca, além de tá cheirando bem, Eu não tô sendo safada! ela decide dar uma olhadinha dentro do portal, mas acaba esquecendo a espada, mano. O líder da equipe de mineração fala que vai emprestar a picareta dele, lá ele. Bom, melhor que nada, né? Vai entrar de mão vazia pra socar o orc na porrada? Vai rolar não. Dentro da dungeon, Quirron já entendeu que a única chance deles saírem vivos é derrotando aquele chefão, mano. Mas quando o grandão tira a máscara e bate o desespero na galera, a aura dele é tão absurda que todo mundo congela de medo. O líder da equipe se pergunta qual que é a dele, mano. O chefão revela que só trouxe os humanos até ali pra dar um show pro seu exército, mano. É pura diversão, tá ligado? O Quirron sabe que se ele não fizer nada, mano, eles estão acabados ali. E dá ordem pra geral atacar, mas ninguém se mexe. Tá todo mundo se cagando de medo, mano. Geral trava. Então, sem outra opção, mano, ele só parte sozinho pra cima do monstro. E, mano, não tem outra, velho. O cara se dá mal, filho. O orc brinca com ele como se ele fosse um saco de batata, jogando ele pra lá e pra cá. Mas é aí que o nosso prota entra em cena e salva ele antes que ele virasse saudade, mano. Ele já fala que não queria se meter, porque essa dungeon é da guilda de vocês. Mas vocês estão prestes a virar história, então deixa que eu cuido disso aqui, beleza? Ele manda todo mundo fugir e diz que vai lidar com os monstros todos sozinho. O chefão da dungeon tenta intimidar ele, mano. Mas o Jinwoo nem pisca, filho. Ele dá um sorrisinho e convoca seu exército. Imediatamente a briga vai começar, parça. Fora do portal, o Jinchoo aparece lá pra dar uma olhada. E a rapaziada dos mineradores começa a fofocar, mano. Tentando entender quem que é o Jinwoo, mano. E o Jinchoo só solta, filho. Amanhã dá uma conferida no noticiário que vocês vão entender. Ih, rapaz, o bagulho é louco. Dentro da masmorra, o chefe dos orcs olha pro exército sombrio do Jinwoo e só debocha, mano. Dá aquela risadinha de deboche mesmo, falando, pô, isso aí não é nada. É então que o nosso prota ativa sua nova habilidade, domínio do monarca. Ele dá um buff gigantesco pra geral, mano. Caralho, o maluco é brabo.
É então que começa a porradaria generalizada. É orc, é sombra sendo amassada, é cabeça de orc voando, é orc jogado pra lá, pra cá, é sombra sumindo. O bagulho é louco. O nosso prota já entra na briga, mano, passando a peixeira nos orcs como se não fosse nada, fi. Os caçadores que não tão vivos ficam em choque, mano. O simples carregador é forte assim? Mano, vocês não fazem a menor ideia. Mas já tá tendo o primeiro problema, mano. Os orcs de elite são mais fortes do que os cavaleiros das sombras. O líder dos orcs já tá rindo, avisando que pode destruir o exército das sombras quantas vezes ele quiser, porque os orcs deles são infinitos. Só que o nosso prota também tem um truque, filho. Ele revive os orcs derrotados como novos soldados das sombras. O líder dos orcs começa a ouvir vozes na cabeça dele. E dizem que ele tem que matar todos os humanos. Ele dá uma certa bugada e decide ignorar e mandar seus guerreiros de elite atacarem lá fora. O Char recebe a notícia do que tá rolando dentro da masmorra e já começa a se preparar pro pior, mano. Durante a luta, mano, o Iron tá enfrentando um dos guerreiros de elite e simplesmente decepa a cabeça do maluco. O Ignis tá tentando lutar contra dois ao mesmo tempo e até chega a passar um sufoco, mas no final ele dá um jeito de eliminar um deles. Enquanto isso, o tanque chega no modo brutal e dá uma patada no outro guerreiro, ajudando o Ignis a acabar com essa luta. Mano, que cena, filho, que cena. O Jinwoo observa tudo e vê que seus generais estão com uma vantagem. Com uma vantagem, mano? Tá amassando o exército do coitado, mano. Os outros caçadores até pensam em ajudar, mas o chefão lança uma maldição em todos eles. Só que ele não contava com um pequeno detalhe, mano, que o nosso prota tem uma habilidade passiva que torna ele imune a qualquer debuff. Sem perder tempo, ele ordena os magos pra lançarem um feitiço junto, mano, criando uma bola de fogo azul massiva, gigantesca, que explode direto no escudo do orc. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! A Tia Rain finalmente chegou perto da batalha, mas não consegue nem acreditar no que ela tá vendo, filho. Como que diabos o cara tá controlando o exército inteiro e amassando os orcs? É então que a rapaziada da guilda informa ela que o Kihon tá vivo, mas ninguém sabe dizer como é que a luta chegou nesse ponto, filho. É, porque o nosso prota é brabo, só por isso. O cara é, mano, amassa todo mundo na porrada. Depois de receber a bola de fogo, o líder dos orcs fica furioso e já manda um buff fazendo ele ficar gigantesco. Ele começa a tacar fogo em tudo, mas o nosso prata é ligeiraço, mano, e já fura o olho dele com uma facada certeira. E ainda mete mó marra zoando o cara, mano, falando que ele devia ter trazido mais guarda-costas. O líder dos orcs usa uma magia de fogo pra tentar explodir o campo de batalha, mas o Jinwoo desvia de tudo e lança suas adagas que não fazem o menor efeito. O cara usa a habilidade dele, que é a mão do governante, pra prender o orc com correntes e arremessa ele no chão com tudo. Cê é louco, o pé-treino do menino tá fazendo efeito. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! O Jinshu e sua equipe chegam e acabam de presenciar uma coisa que eles não conseguem nem acreditar. A rainha, agora mais perto, olhando pro Jinwoo, percebe: esse cara é um monstro. E ela pergunta pro Jinshu quem ele realmente é, mano. E a única coisa que ele responde é: a gente ainda não faz ideia. O Jinwoo já dá a luta como encerrado, mas o orc ainda é teimoso e se recusa a aceitar a derrota, mano. Sem paciência, nosso prota manda os orcs da sombra terminarem o serviço. A missão é concluída e o sistema dá como veredito: parabéns, você derrotou o mestre da dungeon. E agora vem a cereja do bolo. Ele ainda pega e transforma o líder dos orcs em um lacaio das sombras. E ele batiza ele como Feng. Mano, é mais um monstro gigantesco lendário pro time, filho. O cara tá colecionando aberração. Os outros caçadores finalmente conseguem relaxar e se aproximam do Jinwoo. Ele percebe que estava tão focado na luta que nem notou a chegada deles. O Jinshu pede que todo mundo fique em silêncio sobre o que aconteceu ali e mantenha segredo, porque a associação não quer que o público saiba do nosso prota ainda. A equipe de vigilância prepara a saída, mas antes disso, o Kihon se aproxima e agradece pelo Jinwoo ter salvado todo mundo. Nosso prota devolve a carta de despedida pra Semi, que era a curandeira, e graças a ele, ela vai conseguir sair dali viva e não vai ter que precisar usar essa carta. Enquanto isso, na guilda de caçadores, o Kihon faz o relatório pro Choi. Ele já explica tudo o que rolou e deixa claro que o Jinwoo salvou o time inteiro sozinho, amassando solo aquela dungeon. Choi, intrigado, pergunta se o Jinwoo é mais forte do que ele. Kihon reflete e responde com outra pergunta: por acaso você conseguiria limpar uma dungeon ranquear que é difícil pra caramba sozinho? O Choi admite que não. Então ele percebe que, mano, o nosso prota tá em outro patamar. Para encerrar, o nosso prota se encontra com o Yujin em um café. Ele pergunta se ele conseguiu falar com o pai, mas o Yujin diz que tem um problema. Do lado de fora da associação de caçadores, uma multidão se reúne, esperando pela aparição de um ator famoso chamado Min Sun. Dentro do carro, esse tal ator revisa o seu roteiro, pronto para fazer a sua estreia como caçador. E agora, mano, o que vem a seguir? Segura aí que o próximo episódio tá prometendo. Deixa o seu like e comenta, mano. Se inscreve também, não vai cair o dedo não, só um cliquezinho, pô. Qual é? Bora aí. Dá um confere nesse vídeo que eu tô deixando aí. Eu te vejo no próximo. Falou, meu parça.